Buenas tardes, buenas tardes. TV Meg volta ao ar, TV Meg volta ao ar. Tô meio indisposta para gravar vídeos ainda. Estamos tomando conta de alguns protocolos importantes, né? Protocolos super importantes de saúde. Nosso objetivo é trazer os protocolos dos dias principais da nossa terapia, que ainda não é uma terapia Gerson 100%, estou falando do meu caso de saúde, é uma parcial terapia Gerson, em torno de 30% de terapia Gerson, enquanto nós temos 70% de nutrologia, nutrição normais, sem ser exatamente os protocolos deles. Estamos trabalhando num processo intensivo de cicatrização, desinflamação, principalmente nas questões, muitas reações adversas dos próprios suplementos e protocolos, que quando você trabalha com uma alimentação de qualidade, naturalmente, essa alimentação ela vai trazer respostas imunológicas e reações adversas. Eu estou tomando nota aqui dos protocolos que a gente está usando, inclusive separei aqui a vitamina PP405, que está aí para chegar, o procedimento que vai segurar os cabelos das pessoas na cabeça aí, tá para ser anunciado, mais acessível para todas as pessoas que não estão tendo acesso a alguns suplementos, mas eu acredito que a maioria dessas pessoas não tem acesso a suplementos por mera falta de dedicação e conhecimento relativo à suplementação. A gente enfrentando maior babado aqui para cuidar da própria vida, da própria saúde, enquanto que as vizinhas stalking, né? Dá para ver aí na página do Arquitetos que eu acabei de compartilhar uma foto das boas épocas, das épocas do auge do Arquitetos do Cabelo, né? Demonstrando que quando a gente cuida da vida da gente, a gente consegue criar possibilidades mesmo num ambiente hostil, como é esse ambiente da Costa da Lagoa, como isso se tornou aqui na Costa da Lagoa, depois de tantos ataques de terrorismo contra o pai de família, contra as crianças e contra a mãe de família. Mesmo nesse momento da gente estar enfrentando protocolos muito avançados de saúde, que requer muito descanso, requer muita atenção, muitos cuidados para que a gente não venha a ter, em vez do avanço das inflamações e das reações de cura, a gente ter um avanço da doença. O que a gente tem das pessoas que deveriam estar caladas depois de mais de 40 boletins de ocorrência falsos e de ataques eminentes contra a família? A gente tem mais ataques contra as crianças. E pasmem, eu quero saber o quanto que essas autoridades estão preocupadas com isso. É isso que eu quero saber. Porque essas vizinhas stalking tem que ser posto um limite nelas. Chega de vir no portão da minha casa, implicar com o que acontece dentro e fora da minha casa, querer colocar sistema de vigilância para vigiar dentro da minha casa, porque não consegue ter acesso pelos portões normais, porque já estragaram tudo, já extrapolaram todos os limites da covardia, da maledicência, dos ataques contra a família. Mas vamos focar no que aconteceu hoje. Eu tenho que explicar para a defunta vizinha: senhora, o seu sistema de vigilância não vai acusar nada quando se tratam de escamas de peixe. Escamas de peixe não é lixo, escama de peixe é orgânico, é como folhas de árvores. Eu sinto muito ter que, num momento tão delicado da minha vida, vir explicar isso nas redes. Mas a defunta vizinha e sua amiga raposa vizinha e sua raposinha, elas estavam discutindo isso, causando constrangimento na porta da minha casa, para ver se elas conseguem me irritar, eu deitada numa cama, e elas ver
se consegue me irritar, para me trazer para fora, para mais confusão, mais espancamento, mais quebra-quebra, que é o que elas têm feito ao longo de toda essa parafernália de ataques de terrorismo contra a família. Deixa eu explicar. Se eu pegar só os vídeos com as datas que eu tenho e fazer cada um deles um boletim de ocorrência dos dias que vocês jogaram lixo na mata, aqui no caminho, em roda da casa de vocês, lixo embalado, jogado, fedendo, nojeirado, embalagem suja. Se eu só demonstrar isso nas redes, se eu continuar demonstrando, porque eu já demonstrei muito, vocês vão ter que vender a casa para pagar as multas. Mas vocês estão incomodados com o programa sobre lixo, que é um programa que já tinha em Curitiba, que se você jogasse lixo você era multado. Vocês estão preocupadas com isso, estão preocupadas porque estão com aquele velho rabinho preso. Não conseguem ser limpas, não conseguem cuidar da sua vida. Se implica se alguém está ganhando dinheiro com forja ou com consertar alguma coisa que venha do lixo pesado. Se implicar com a vida alheia 24 horas. Querer mandar as pessoas embora do lugar como se vocês tivessem alguma autonomia para fazer isso. Mesmo usando as instituições que são instituições públicas, que deveriam ser minhas, dos meus filhos, do Renato também, e não só para vocês usar para fazer essa palhaçada toda. Vai lá, senhora defunta, vai lá. Pega o seu sistema de vigilância, faz mais uma tentativa, um boletim de ocorrência, vê se vai virar um inquérito. Vê que nível ou que desnível social que estão os promotores públicos para instaurar inquérito de novo. Vocês gostaram, vocês acharam que essa rotina, vocês iam esticar o elástico toda vez, ela ia se repetir. Vocês não entenderam que o que aconteceu aqui na porta da nossa casa, a extração nossa aqui de casa, era exatamente para pôr um ponto final nisso. Vocês não sabem o que está acontecendo com a vizinha, na saúde dela, mas a Floripa inteira sabe. Essa é a diferença de ser canalha. De ser canalha. Vocês jamais dariam conta de cuidar o paciente de leucemia todos esses anos, 7 anos no pós-veneno. Vocês jamais dariam conta de sustentar uma dieta Gerson ou sequer entendê-la, estudá-la. Suplementação, vocês jamais dariam conta de correr atrás das doses necessárias. Vocês acham que é fácil estar todo dia adaptando um protocolo curativo e cicatrizante para ele funcionar para mim? Sozinha. Ser a sua própria enfermeira, a sua própria doutora. Claro que eu tenho muitas consultas com médicos que estão me ajudando, mas botar na prática eu não tenho ninguém para me ajudar, só a minha família. Vocês não têm nem vergonha nessas caras de bunda, de vocês, de tornar isso pior para mim, para ver se eu morro logo. Porque isso fala mais sobre vocês do que sobre mim. Para mim era automático que depois de cuidar Renato eu desenvolveria esse tipo de essas coisas que acontecem com quem cuida desses pacientes por tantos anos. Isso é automático, é um piloto automático, principalmente para mim, que fiz todo o enfrentamento do SUS Me Livre. Não só esse. Provocado por vocês, também tive que fazer o enfrentamento das leis de LDB. E vocês ainda acham pouco, vocês não se contentam com essa política podre, nojenta, da obediência, de ser canalha, porque é só obedecer canalice. Porque para obedecer de não botar o lixinho na rua, jogar e provocar os vizinhos, ai, como é difícil para essas canalhas. Mas graças a Deus eu guardei todos os vídeos. É só começar a me incomodar, eu começo a postar. Se não parar essa fofoca na porta da minha casa, eu começo a postar. Aí nós vamos ver o que é mais incomodativo, se é uma escaminha de peixe orgânica e seca, ou se é um bando de pote de leite condensado, papel higiênico, sujo e um monte de pacote de salgadinho, creme de leite, tudo sem lavar, espalhado pelo meio da mata que o vento leva por tudo.
entre outros lixos pesados, entre outros comportamentos abusivos. Aí nós vamos